Como conquistar clientes para o seu escritório contábil sem depender de indicação. Então, nessa aula, você vai entender, né, qual é a estrutura, qual é o funil, o que você deve entender para você conquistar os seus clientes sem depender da indicação. Porque a indicação é maravilhosa, a indicação é boa, só que não existe escala na indicação, beleza? Então, vou montar um escritório esperando indicação, talvez vai demorar anos para você conseguir ter uma cartela de cliente, e fora isso, não é certeza, né? Quem garante que você vai ser indicado? Então, você precisa ter previsibilidade, ter gente entrando novas e também trabalhando em conjunto com a indicação, beleza? Então, eu vou te mostrar o passo a passo que eu utilizei para sair do zero e construir meu escritório de contabilidade com mais de 190 empresas. Então, esse aqui é um print só para mostrar para vocês como é que o método funciona, tá? Como é que realmente funciona e faz sentido você aplicar aí no seu escritório, né? Essa Marília aqui, ó, bom dia, vi seus vídeos sobre criação de CNPJ para psicólogos, estou interessado. Quer dizer, ela viu um conteúdo meu, orgânico, sem gastar R$ 1 de tráfego pago e veio falar comigo. Esse Felipe aqui, ó, ele perguntando, né, sobre CNPJ, peguei pelo Instagram, pegou meu contato no Instagram. Esse Gabriel, encontrei você no YouTube, gostei da sua explicação, gostaria de aprofundar mais. Fechou comigo. Esse Jacen, é a mesma coisa. André, também, precisa abrir o CNPJ para academia. Esse Amador, vi alguns vídeos seus no YouTube, quer dizer, tudo vieram através de conteúdo, de vídeos específicos, só que não é qualquer vídeo, é vídeo literalmente pensado para o público, qual que é a dúvida, qual que é a dor, o que que esse meu cliente ideal pesquisa, e eu faço esse conteúdo, a gente consegue encontrar, então a gente cria vários funis de conteúdo, conteúdo através do YouTube, conteúdo através do TikTok, conteúdo através do Instagram, e em conjunto também, se você tiver com verba, você pode acelerar através de anúncio, e aí você vai conseguir ter muito mais resultado. Então, eu quero falar para você, quem sou eu? Então, eu sou contador, atuo com o meu escritório próprio há mais de 6 anos e trabalho na área contábil já há mais ou menos 15 anos, tá? Então, meu escritório tem mais de 190 empresas, atendo o Brasil todo, o meu foco não é atender minha cidade, Campo Grande MS, é atender nível Brasil, tá? E trabalho com captação constante, então meu foco é captar clientes sempre, todo dia, cada vez mais, novos clientes e conseguir escalar meu escritório cada vez mais. Então, eu não fico esperando a indicação acontecer. Eu faço a minha própria previsibilidade, eu faço meu conteúdo, faço as minhas estratégias para captar cada vez mais cliente. Então, a maioria dos contadores acredita que o problema é a falta de conhecimento. E, na verdade, o problema não é a falta de conhecimento, é a falta de cliente. Por quê? Porque tem muito contador bom sem cliente. E tem muito contador ruim, mas que sabe fazer conteúdo, que se posiciona, que tem estratégia de captação de cliente e tem uma cartela cheia de cliente. Então, qual que é a diferença? É que ele sempre focou em marketing, captação, prospecção e crescer o escritório. A parte técnica você pode terceirizar, você pode delegar, você pode botar um contador, você pode contratar várias pessoas para te ajudar a entregar, né, o trabalho para o cliente. Não estou falando que não é importante, só que é muito mais importante você ter cliente para trabalhar. Porque sem cliente você não consegue trabalhar, sem cliente você não consegue escalar, sem cliente você não consegue aumentar o seu faturamento. Beleza? Que no nível mais consciente, que é o cliente que sabe que ele quer, que ele está buscando a solução, então ele vai estar literalmente no Google buscando ali a solução, a escritório de contabilidade e tal. Qualquer forma de você conseguir ele achar seu conteúdo, você fazer um anúncio no Google, ou você ter um site e ter um blog com o tema do que ele está buscando. Então, o blog seria um conteúdo orgânico que a pessoa vai pesquisar ali, contabilidade para representante comercial. Um exemplo, você tem um conteúdo no seu blog que fala sobre contabilidade para representante comercial. Então, ele vai achar essa palavra, vai ver esse conteúdo seu no blog, vai gerar autoridade, né, para ele, e ele vai fechar com você. Qual que é a outra solução? A outra solução é o conteúdo no YouTube, porque o Google é dono do YouTube, né? Então, o que acontece? Às vezes, quando você pesquisa ali contabilidade vai aparecer um vídeo no YouTube. Então, se você tiver conteúdo no YouTube que seja final no funil, que é a pessoa consciente, então você tem chance de vender de forma orgânica sem gastar dinheiro. Então, essas são duas estratégias. Só que, com relação ao anúncio do Google, só dá certo se você fizer um anúncio fechado. Porque se você fizer assim, anúncio no Google, contabilidade, abrir CNPJ, contador, e for muito aberto, se você não fala qual é o público, você vai concorrer com as contabilidades gigantes, que é a Contabilizei, esses escritórios gigantes que gastam milhões por dia, você não consegue concorrer com essas empresas. Então, qual que é a forma de concorrer mais barata? É se você anunciar para o nicho. Então, exemplo, contabilidade para representante comercial, abrir CNPJ para representante. Então, você vai concorrer com
um nicho, um pedacinho só da fatia. Então, você tem mais chance com um orçamento menor você conseguir ganhar esse leilão. Só que o seu site, a hora que a pessoa pesquisar e entrar no seu site, ela precisa saber que você é especializado no nicho dela, você precisa entender que você é um contador referência, especializado, que atende aquele segmento. Então, aí vem a parte do nichar. Você, literalmente, para dar certo um anúncio, para dar certo um Instagram, você precisa falar diretamente com aquele público que você quer falar. Se você tem um Instagram, uma contabilidade genérica, que você fala com todo tipo de público, quando chegar esse cliente, né, quando chegar esse lead, ele não vai entender que você é especializado, e automaticamente, a hora que aparecer um contador que é especializado, vai gerar muito mais autoridade e vai conseguir vender. Então, você tem que entender o seguinte, que as redes sociais, elas foram feitas só para socializar. Então, os conteúdos da rede social, eles têm que ser conteúdos mais de dúvidas, de mais de urgências, de medos. Então, esse representante foi fiscalizado, esse representante aqui pagou a multa, como pagar menos imposto, são conteúdos, né, que geram a consciência para esse lead. Então, você tem que entender que a rede social ela não foi feita ali para vender inicialmente. Então, o cara vai te encontrar, vai ver seu conteúdo, ele vai seguir você. Então, por isso que é importante que todos os conteúdos que você for fazer, tem que ter um CTA, uma chamada para ação, para seguir. Recomendo sempre o Reels, que o Reels ele consegue, né, ter um alcance maior do que uma imagem estática, do que um carrossel. E a partir do momento que ele te seguiu, ele já começou a virar consciente do problema. Então, ele entende que ele tem um problema que né, e você pode resolver. E como é que ele vai entender, ele vai te seguir? Para ele te seguir, para ele entender, ele precisa que você seja a solução. Você precisa ser referência, você precisa mostrar autoridade, você precisa mostrar que você é especializado em representante, porque se você falar que você atende todo tipo de nicho, por que ele vai te seguir? Ele vai te seguir porque ele quer aprender a coisa da área dele. Então, isso vem mais um fator, né, de você ser nichado e de você, né, ter um público específico. E depois disso, você vai começar a fazer conteúdos de consciência, tá? Você vai gerar consciência para esse lead, beleza? Esse lead, ele vai começar a entender, né, que você é a solução, que você é especializado, que você dá dica, que você fala, e depois ele vai contratar você, tá? Então, no final do funil, ele vai contratar. Então, você entende o seguinte, que numa rede social, ele está literalmente descendo o funil, ele está funilando, entendendo que você é a solução. Então, muita gente não entende que as redes sociais não é para vender de forma imediata, ela leva um tempo para vender. E aí vocês acabam desanimando com o conteúdo, não dá certo, não funciona, entendeu? E acaba desanimando e parando de produzir, tá? Então vocês precisam entender que existe um funil e a pessoa precisa entender que você é a solução, que você resolve o problema dela, tá? Agora vem como escolher o nicho que gera clientes, beleza? Como escolher, né? Por que eu tenho que escolher? Por que eu tenho que deixar? Eu vejo muitos contadores, às vezes ficam até, às vezes, bravos, né? Não é questão que você não vai deixar de atender outros segmentos, você vai alinhar a sua comunicação, alinhar o seu conteúdo com aquele público que você quer atender, aquele melhor cliente, aquele cliente que tem escala. Automaticamente, vai vir outros nichos, vai vir um MEI que vai te ver, vai vir um outro cliente que foi indicado, vai continuar vindo. Só que quando você consegue, você literalmente direciona, quando literalmente você mira em quem você quer atingir, é muito mais fácil você matar o alvo do que você espalhar isso, beleza? Então, assim, por que você deve nichar? Você não vende contabilidade, tá? Você vende uma solução de um problema para um determinado público. Isso que você tem que entender. Então, quando você nicha, você está vendendo a solução para aquele público. Então, exemplo, hoje existe o nicho da área da saúde. Então, a área da saúde, né, é um nicho amplo, mas dentro da área da saúde existem os micronichos, que são dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, entendeu? Então, se eu falar com o nicho da saúde em geral, eu não consigo agradar o psicólogo, não consigo agradar o fisioterapeuta, o médico, nem o dentista. Agora, se eu falo somente com o dentista, eu estou literalmente afunilando e mirando nele. Se eu consigo falar com o psicólogo e mirar para o psicólogo, eu vou conseguir dar tiros de mais precisão e eu vou gerar muito mais fácil autoridade, eu vou conseguir falar com ele das dores, desejos, sonhos, objeções desse profissional. Como escolher um bom nicho, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender, se você quer ter uma contabilidade que tenha escala, que seja nível Brasil, tem que ser um nicho que tenha demanda. Então, não adianta nada você fazer uma contabilidade que quer atender, por exemplo, supermercados. O supermercado, ele quer uma contabilidade tradicional, ele quer um escritório local, ele precisa ir lá, tem muita movimentação, funcionário, entrada, saída, tá entendendo? Agora, quando
você pensa, quais são os nichos que contratam contabilidade digital? Quais são os nichos que estão buscando contador na internet, entendeu? Aí você vai conseguir, né, literalmente, ter uma escala, beleza? Esse nicho eu quero vender, tem dinheiro para me contratar? Eu consigo produzir conteúdo para ele? Eu consigo gerar autoridade? Eu consigo entender esse mercado? Então você precisa, pensando num nicho, você precisa entender esses fatores, beleza? Agora, exemplos de nichos que tem demanda na internet, tá? Exemplos de nicho que você vai conseguir ter uma escala, que nichos que buscam clientes contabilidade digital. Então eu vou dar o ouro para vocês. Dentistas, tá? Dentista é um nicho muito bom, que eles pagam mensalidade mais alta, eles buscam solução, eles buscam contador digital, tá? Os dentistas mais novos, né? Os tradicionais mais antigos ainda preferem, né? Mas você tem que focar realmente em quem quer a contabilidade digital. Psicólogos, representante comercial, arquitetos, aqui dentro do outro nicho muito bom, engenheiro. Então existe o engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro mecatrônico, gestor de tráfego, nicho do infoproduto. Ali dentro do nicho de infoproduto existe o infoprodutor, existe o coprodutor, existe o lançador, existe o gestor de tráfego, existe social media. Você viu o tanto de nicho que você pode atender, né? Então existe também na parte do digital, que é uma área que tem uma demanda muito grande, que é o pessoal do TI, né? O pessoal que trabalha ali muito em home office, presta serviço para fora do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, né? E é o pessoal que trabalha em casa, médicos, tá? Que fazem plantão, né? Eles trabalham tanto que não tem tempo de procurar uma contabilidade, oficinas mecânicas. Então, esses são os nichos validados aqui dentro do meu escritório, que eu tenho bastante demanda. Só para concluir para vocês, umas coisas que vocês falam, eu vou nichar, por exemplo, hoje eu tenho vários nichos. Então, eu tenho várias redes sociais que cada rede social fala com o público. Tá? Só que hoje eu tenho uma equipe, eu tenho gente que me ajuda a postar, gente que ajuda a editar os vídeos, gente que me ajuda com relação à criação de conteúdo. Mas quando eu comecei com um nicho e fui, né, medida que foi crescendo, eu fui abrindo mais opções de captação de cliente para o meu escritório. Então, pensando nisso, agora a gente vai falar como criar conteúdos, tá? Que geram clientes. Por exemplo, qual que é o erro que eu vejo? O contador posta uma foto estática ali no Canvas, ou ele posta uma foto comemorando o dia do contador, ou uma foto de alguma data especial, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas isso aqui não gera cliente, tá? O que gera cliente? Conteúdo baseado em dores, desejos e soluções de problemas do cliente. Conteúdo de dores, desejos, sonhos, objeções desse público, esse conteúdo que vende. E conteúdo estático, carrossel, conteúdo em imagem, isso não converte, tá, gente? Não converte, tem que ser Reels. Você precisa fazer Reels, você precisa fazer conteúdo mostrando o seu rosto, você falando. Só que não é qualquer conteúdo, o conteúdo tem que ter um roteiro, um início, meio e fim, tem que ter um gancho ali onde você vai chamar a atenção da pessoa, o conteúdo, e no final um CTA. Sempre tem que ter um CTA, que é um CTA, uma chamada para ação. Então, o CTA, me segue agora no meu perfil, gostou dessa dica? Segue agora no meu perfil. Gostou dessa dica? Comenta agora, ajuda, tá? Ajuda que eu vou fazer uma análise tributária para você. Eu tenho alguém aí que está com o microfone aberto, se puder silenciar, tá bom? Que tá dando para ouvir aqui. Vamos lá. Então, quais são os 4 conteúdos que convertem muito? Dor, então você está pagando muito imposto. Dentista, você está pagando muito imposto. Representante comercial, você está pagando muito imposto. Dentista, se você estiver pagando mais de 16% de imposto, literalmente está rasgando dinheiro. Dentista, se você estiver pagando mais de 17% de imposto, você está rasgando. Quer dizer, estou falando com o dentista que já tem faturamento. Agora eu quero falar com o dentista que quer abrir o CNPJ do zero. Como abrir um CNPJ e pagar menos imposto? Esse dentista abriu o CNPJ errado e agora está pagando um preço muito alto. Quer dizer, olha só o tema do vídeo. Cara, como assim abrir o CNPJ errado? Aí você pode falar o tema, um exemplo de tema que eu já fiz, falando assim, esse dentista abriu o CNPJ errado e agora está pagando o preço. Por quê? Porque ele abriu o empresário individual, ele sofreu um processo, e nesse processo bloqueou os bens do CPF do CNPJ. Então, quer dizer, ele abriu um tipo de empresa errado ou barato que sai caro. E gostou dessa dica? Segue agora o meu perfil e comenta ajuda que eu vou fazer uma análise tributária para você pagar menos imposto. Quer dizer, sempre tem um CTA para me seguir e um CTA para ele vir entrar em contato, porque se ele vir falar comigo e marcar uma reunião, nessa reunião a gente vai gerar uma conexão, ele vai conhecer mais sobre mim e aí vai sair uma venda. Beleza? Conteúdos de autoridades. Então, se você... Muita gente não tem cliente, beleza.
Mas se você tiver algum cliente, pede pro cliente, fala, cara, grava um vídeo para mim, por favor, falando. Grava um vídeo para mim falando como é que é meu serviço, se você gostou. Aí o cliente vai gravar um vídeo para você, ou ele manda um texto, fala, cara, você gostou do meu atendimento? Por exemplo, normalmente eu falo assim, acabei de abrir o CNPJ do cliente, eu já falo para ele, ó, o que você achou do nosso atendimento? Foi bom? Dá um feedback, grava um videozinho pra gente falando se você gostou, se você indica. Cara, muitos gravam, uns falam, cara, eu tenho vergonha, eu não vou gravar. Aí ele manda um texto, entendeu? Você posta ali, cria uma aba no seu Instagram de destaque ali, você vai colocando esse conteúdo, porque a pessoa chega, vê depoimento, gera muito mais autoridade. Prova social, de abertura de novos CNPJ, ó, acabei de abrir um novo cliente aqui, printa ali, não mostra os dados do cliente, mas só printa o CNPJ novo, entendeu? O cliente ali abrindo, tirando uma dúvida, e sempre tem que ter um CTA para ele vir falar com você, beleza? Uma coisa muito importante é que você tenha o destaque de depoimento e também tem um destaque ali de falando quem somos, como é que funciona o serviço, para a pessoa já entender como é que funciona a sua contabilidade. Então hoje eu vou explicar para vocês como que é, né, o meu funil hoje que eu atraio, né, bastante cliente quase todo dia. Não é que quase todo dia eu fecho cliente, mas na verdade todo dia eu tenho gente chegando no meu WhatsApp orçando, não é que eu fecho todo dia. Mas normalmente a média aqui a gente consegue de 3 empresas por semana, às vezes 4, na média dá 10 a 12, 13 empresas por mês de empresas novas entrando na nossa base, beleza? Então o que eu utilizo hoje? Hoje eu tenho Instagram. O que eu fiz? Eu não recomendo que você crie um Instagram da empresa. Crie um Instagram pessoal. Então, Contador Aldo Dias. O meu Instagram é Contador Aldo Dias. Utilize o seu rosto. As pessoas querem contratar, quer comprar de pessoa, não quer comprar de empresa. Então, coloca ali. O que eu recomendo? Contador Aldo Dias Saúde. Contador Aldo Dias Psicólogo. Contador Aldo Dias Representante. Porque sempre a pessoa pesquisa contador e pode te achar organicamente. E lá no seu perfil você vai colocar contabilidade para dentista, contabilidade para representante, contabilidade para advogado. Isso aí ajuda a ranquear. E esse mesmo nome de perfil do Instagram, você vai colocar no seu TikTok, no seu Facebook, no seu YouTube, no LinkedIn, tudo o mesmo nome. Por quê? Porque se a pessoa te achar no Instagram, ela te acha no TikTok. Se ela te achar no TikTok, ela te acha no Instagram. Ela te acha no YouTube. Tá? E sempre tem que ter lá o link do WhatsApp para falar com você, ou seu site para conseguir entrar em contato. Todo post tem que ter seu número do WhatsApp na bio, para ficar mais fácil da pessoa conseguir entrar em contato com você. Quanto mais você dificulta, né, mais é difícil a pessoa vir falar com você. Então hoje o que eu faço? Então minha rede social é sempre o mesmo nome, então Contador Aldo Dias, YouTube, Contador Aldo Dias, Instagram, Contador Aldo Dias ali, e lá no meu Instagram tá a bio dizendo que eu sou especializado em profissionais da área da saúde, tem depoimento, tem tudo que eu tô falando para vocês vão conseguir ver lá. Entra lá e pega de exemplo, beleza? Então hoje eu posto conteúdos Reels no Instagram, no TikTok, no Facebook e os Shorts também no YouTube, né? Eu pego o mesmo conteúdo do Instagram, por 4 redes sociais, beleza? E faço vídeo longo pro YouTube. Vídeo longo eu sempre faço o final do funil. O que é o final do funil? As dúvidas, tá? Que o cliente final está buscando. Então, exemplo, o que um representante comercial que está querendo contratar está buscando? Então, contabilidade para representante, contador para representante, como abrir CNPJ para representante. Então, esses vídeos longos eu tenho no YouTube. E o YouTube, ele é uma rede que trabalha a longo prazo. Então, um vídeo muito bem feito, ele vai ficar por anos, né, sendo referência em busca. Tá? Então, é muito importante que você tenha esses vídeos final do funil e os vídeos curtos com as dores, desejos, sonhos, objeções no Instagram, TikTok, Shorts. Quantos conteúdo eu recomendo postar? Pelo menos 3 vídeos no YouTube e pelo menos um conteúdo por dia, né? Nessas redes sociais para você conseguir ser constante, beleza? Então, qual que é o meu funil? Faço esses conteúdos, todos os meus vídeos tem o link do meu WhatsApp, link do meu site e em conjunto eu pego esses conteúdos que deram certo, que performaram e faço anúncio, beleza? Faço anúncio para ganhar novos seguidores, né? Então, estratégia muito simples que eu sempre falo, cara, pega o Reels que você fez com estrutura, né, de tema, com CTAzinho bonitinho, que é para ganhar seguidor. Você vai impulsionar ali ele para ganhar novos seguidores. E ele vai trazer seguidores do nicho. Então, se você tem um Instagram que é nichado, que fala com aquele público, o criativo, né, esse anúncio que está rodando, ele é
para aquele público, a hora que aquele representante, aquele dentista, aquele advogado vê aquele conteúdo que é para ele vai olhar seu perfil. Entrando no seu perfil, ele viu que você é especializado no segmento dele, tem conteúdo, tem destaque, é bem profissional, ele vai te seguir. Porque lembra que ele não está precisando de contador, mas ele vai te seguir. E aí, nesse processo de fazer conteúdo, ele vai gerar consciência que você é a solução, que você é especializado, vai vir falar com você. E é assim que funciona um funil bem simples. Esse é o mais simples e mais barato para iniciar. Beleza? Aí existe um outro funil, que você vai fazer conteúdo, jogar as pessoas no grupo, igual a gente está fazendo aqui. Você coloca ali o profissional dentro do grupo, e lá dentro do grupo você vai dar conteúdo para ele, vai explicar sobre, tirar as dúvidas dele. Exatamente o que eu estou fazendo. Fiz um grupo para contadores, onde eu compartilho conteúdo para ajudar vocês. E automaticamente vocês vão me conhecendo, vendo que realmente eu entendo do assunto, vai ver que eu posso ajudar e posso ser a solução para vocês também, ajudar vocês a crescer o escritório de vocês, beleza? E aí sempre eu jogo para uma sessão estratégica, onde eu vou fazer uma análise tributária. Então, sempre tem um CTA ali no anúncio, né? Me segue agora e comenta ajuda que eu vou fazer uma análise tributária para você, gratuita. Então, cara, pô, quero entender, é gratuita a sua análise tributária? É gratuita. Ele vem, conversa comigo, uma reuniãozinha igual a gente está fazendo aqui, ele vai conversar, eu vou conversar com ele, a gente vai se entender, né? Ele vai ver que eu sou a solução, vamos gerar uma conexão, conversar um pouco, e aí ele vai trocar de contabilidade, ou ele vai abrir o CNPJ dele comigo. Então, tudo é relacionamento e conexão, beleza? Então, como que você vai responder um lead que chegou, tá? Como que você vai responder? Então, vocês entenderam toda a parte da persona, da criação de conteúdo, das redes sociais. Agora o lead chegou no seu WhatsApp, o lead está com você no seu direct. Como é que você vai agir? O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai pegar e vai mandar um orçamento para ele, pum, seus preços, e não vai falar nada? Cara, você vende um serviço personalizado. Você não vende um iPhone. Você não vende um iPhone. Você não vende uma garrafinha, um produto commodity. Você vende um serviço personalizado. E esse serviço personalizado, ele precisa, né, ser explicado e gerar valor, ver se faz sentido para aquele profissional. Então, antes de você mandar o orçamento, você precisa o quê? Descobrir o problema dele. Então, a primeira coisa é perguntar o nome, se ele tem CNPJ ou não, se ele tem contabilidade ou não, qual que é o faturamento, quanto tempo ele está no mercado, entender o que ele precisa. Você vai entender a empresa, entendendo, levantando as informações, perguntando, entendendo, tá? Você vai mostrar a solução. Só depois que você vai mostrar o preço, tá? Então, como que você vai aumentar a taxa de fechamento de vendas no WhatsApp? Como que eu vejo muita gente que o lead chega e ele não sabe vender. E eu entendo, o contador, ele sabe a parte operacional. E a gente não aprende isso na faculdade, como vender, como atender, né? Então, é algo que a gente precisa se desenvolver. Então, eu vou falar agora de 5 erros, tá? Demorar muito para responder. Então, o lead hoje chegou. Esse lead, ele veio, né, da internet. Então, se esse lead, você demorar ali 10 minutos, 15 minutos, meia hora para responder, ele provavelmente você perdeu esse lead, tá? Porque automaticamente ele viu você, ele vai tá acompanhando várias pessoas. Então, quem responde primeiro, ganha. Se você só falar preço, já, jogar o preço, você não vai conseguir, literalmente, criar conexão, perguntar, né? Talvez falar alguma coisa, gerar uma conexão, beleza? E o terceiro, você não vai conseguir entender a dor e você não faz as perguntas certas para conseguir gerar a conexão. Então, você precisa, tá? Literalmente, gerar uma conexão. Então, o que eu recomendo? Que você tenha um script de venda. O que é o script de venda? Ele é um roteiro, ele é uma carta onde tem início, meio e fim, tá? E nessa carta você vai conseguir literalmente saber o que você vai falar no início, como gerar conexão, como fazer as perguntas, entender como apresentar sua proposta com tipo de empresa, regime tributário, como precificar, como mostrar, tá, os seus valores para o seu cliente, e tudo isso vai gerar muita conexão, beleza? Então, assim, o que aconteceu comigo? Não foi o Instagram, não foi o YouTube, não foi tráfego pago. Foi um processo que foi, né, atraindo cada vez mais cliente no meu escritório. E agora eu quero dar um plano de ação para vocês, tá? O que vocês vão fazer a partir de agora? Primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher o nicho. Então, escolha um nicho, tá? Eu sei que às vezes dói, meu Aldo, mas eu não vou. Você não vai perder os outros clientes. Você literalmente vai focar em um público, tá? Que você quer falar, que você quer atrair, que faz sentido para você.
E você, não é que vai vir outro cliente, você vai menosprezar ou não vai atender. Não, você está precisando de cliente, você vai colocar para dentro. Só que a sua comunicação ela tem que ser com o público, porque é muito mais fácil você conseguir atingir um do que atingir todos de uma vez só. O segundo passo, criar o seu posicionamento, criar o nome ali, criar bio, tudo que a gente falou, beleza? Terceiro, começar a criação de conteúdo. Criar Reels, criar conteúdo longo para o YouTube, isso vai ajudar muito você a ranquear. Quarto passo, responder rápido os clientes, responder gente que comentou, gente que perdeu tempo ali, né, produzindo conteúdo, né, você perdeu tempo, às vezes você falou um CTA, comenta ajuda, então você tem que estar atento também às redes sociais para falar com aquele lead, chamar aquele lead, você como é que você quer a sessão estratégica, vamos conversar para você entender mais sobre o meu serviço, beleza? Eu quero apresentar para vocês como é que funciona, tá, um serviço que eu tenho aqui, que é a sessão estratégica, tá? Essa sessão estratégica, eu vou literalmente te ajudar a criar o nicho, criar a persona, criar o seu posicionamento, vou te ajudar a criar conteúdo, vou te ajudar a criar o processo comercial, vou te ajudar a criar o script de venda, vou te ajudar a criar um plano de ação. Então, nessa sessão estratégica, você sai literalmente com o plano de ação, o que você vai fazer e como fazer. Então, porque muitas vezes você fica perdido, né? Então, quando a gente analisa o seu caso, a gente olha você, olha a sua rede social, a gente consegue criar. Então, tem várias pessoas que entraram nessa sessão estratégica e conseguiram ter muito resultado. Então, se vocês quiserem, né, se você tem dificuldade para conseguir cliente, não sabe por onde começar e quer acelerar, me chama no privado depois da aula, que eu vou explicar os valores, como é que funciona. Se faz sentido a sessão estratégica ou se faz sentido uma mentoria, algo mais completo, onde eu vou te acompanhar por meses.